O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, crianças! Eu sou a professora Cláudia, estou aqui ajudando a professora Roseli, que hoje vai contar para vocês a história do Elefante e Urubu, do autor Mauro Pereira Alvim, editora Saíra, que nós ganhamos, e é uma história muito, muito linda. Professora Roseli, o que a gente tem para falar do Elefante e Urubu? Bom, em primeiro lugar, bom dia, né? Bom dia a todos, bom dia, crianças. Estamos aqui mais uma vez para contar uma linda história e dessa vez é a história do Elefante e do Urubu, um livro que foi cedido pela editora Saíra, né? Nos deu os seus direitos. E hoje, então, vocês vão ficar com uma história diferente, mas é uma história de leveza, né, Cláudia? É uma história linda. E você passou bem da semana passada para cá? Muito bem, professora. Usou todas as medidas de segurança? Álcool gel, máscara, evito sair de casa ao máximo, só venho mesmo aqui para a gente dar essa aula e casa de novo. Tá vendo como vocês são importantes? Nós só saímos de casa para vir até aqui, levar o conhecimento para vocês. Tem um recadinho para as mães, né? Eu percebi que na semana passada as mães colocaram que está tendo muita história, né? Mamães, não fiquem preocupadas, porque toda a história, além de trazer a mensagem, uma mensagem que vai adicionar o conhecimento do seu filho, ainda nós estamos introduzindo todas as habilidades necessárias do currículo paulista. Então, vocês não fiquem preocupadas, porque sabemos aqui o que é melhor para vocês. Tá bom? Meu muito obrigado e vamos deixar de conversa fiada e vamos contar a história, não é mesmo? Então, vamos lá. Essa é a história de um elefante chamado Danilo. Danilo, desde criança, é um elefantinho muito, mas muito inquieto. Cláudia, você sabe o significado dessa palavra, inquieto? Eu sei. Inquieto é aquela pessoa que não para quieta. Está sempre se mexendo, está sempre procurando alguma coisa, está sempre atrás de alguma coisa. É isso, professora? Exato. Mas eu quero que vocês agora procurem um outro significado para essa palavra. Porque quando nós pesquisamos a palavra no dicionário, nós encontramos o seu sinônimo. Vocês sabem o que é sinônimo? É o significado, um ou vários significados para a mesma palavra. Então procurem, porque a nossa amiga Cláudia já me deu a opinião dela. Vocês podem mandar no chat, sim. Nós vamos ouvir vocês, vamos ler aquilo que vocês escreveram e vamos falar já já. Se você encontrar alguma coisa, você fala, tá? Então, vamos lá. O elefantinho, então, desde criancinha, ele era muito inquieto. Mas, apesar dessa sua inquietude, vocês sabem que elefante é muito grande, né? Ele, além do seu tamanho muito grandão, ele tinha uma mansidão e uma ternura. A ternura, vocês já sabem o que é. É quando uma pessoa é carinhosa, então ela é terna. Mas e mansidão? Vocês podem procurar o sinônimo de mansidão para mim? Vamos lá, pessoal, vamos colocando no chat o sinônimo de mansidão. Alguém já escreveu? Professora, muita gente escrevendo, além dos bom dia para todo mundo, mas nem precisa colocar bom dia no chat, tá? Nós sabemos que vocês estão aí. Muita gente acertou, escreveu agitado para inquieto. Ó, que espertos. Muito bem, muito espertos. E eu vi ali também que colocaram calmo.
E mansidão, você está vendo? Manso, espetacular. Manso, muito bem, manso. A partir de hoje, quando vocês fizerem uma leitura, todas as palavras que vocês não souberem o significado, procurem um dicionário. Se você não tem um dicionário físico em casa, eu sei que aquele que está nos vendo agora, ele deve ter algum meio de comunicação. Então, você pode procurar no Google que você vai encontrar os sinônimos, ok? E vamos lá que tem mais história, certo? Danilo, então, com o tempo foi passando e ele foi crescendo. Para falar um pouquinho de tempo, eu trouxe para vocês uma ampulheta. Vocês já viram esse instrumento? Pois bem, uma ampulheta é um instrumento que mede frações do tempo. Mas o que são frações? São pedacinhos. Veja, aqui eu tenho um pedacinho. Uma ampulheta é formada de 2 cones. E dentro de um deles coloca-se uma determinada quantidade de areia. Essa quantidade de areia que passa de um cone para o outro mede o tempo. Você sabe, Cláudia, quanto tempo mede essa ampulheta? Professora, essa ampulheta é pequenininha, eu acho que deve ser uns 5 minutos. Com certeza, acertou. Essa ampulheta mede apenas 5 minutos, que é exatamente uma pequena parte do tempo, tá? A ampulheta eu trouxe só para dar o significado que o tempo está passando e para a nossa aula também. Então, vamos lá. Danilo deixou, então, a sua manada para trás e saiu em busca do conhecimento. Alguém sabe o sinônimo de manada? Quem é que vai trabalhar o sinônimo comigo? O que significa manada, pessoal? Já ouviram falar? Eu vou continuar contando a história. Cláudia, você vai estar, então, me interrompendo a hora que eles falarem o que é manada, tá bom? Ok. Então, vamos lá. Danilo saiu, então, em busca do conhecimento, numa linda jornada. Pelo caminho, ele encontrou um urubu, que estava sentado em uma pedra. Danilo olhou para o urubu e perguntou: qual o seu nome? Meu nome é Urubu Velho, e o seu? Meu nome é Danilo. Mas, peraí, Urubu Velho? Que você é velho, dá para perceber, mas qual o seu verdadeiro nome? O meu verdadeiro nome é Urubu Velho. Como assim? Respondeu Danilo. Sabe o que é? Quando eu era criança ainda, o meu tio olhou bem para minha cara e falou: nossa, você tem uma cara de velho, hein? E aí me deu o nome de Urubu Velho. Saiu voando e dando risada. E eu fiquei com esse nome. Ai, que interessante, disse Danilo. Danilo, então, olhou para ele e disse: você quer continuar comigo nesta caminhada de conhecimento? Ah, eu quero sim. Porque embora o meu tio me deu esse nome, ele aprendeu que tudo na vida tem seu encanto. E que enquanto existe encanto, há vida. Então, vamos lá. E aceitou a jornada com Danilo. Mas como ele estava muito velho, ele tinha muitas dores. Então, Danilo resolveu colocá-lo em cima das suas costas. Por quê? Ele já tinha muitas dores e não conseguia mais estar voando da maneira que ele voava quando era mais jovem. Tem alguma resposta? Tem, professora. Vamos lá. Deixa eu explicar para as mães.
eu fico aqui lendo tudo que vocês escrevem, ou quase tudo, porque passa muito rápido. Mas estou ficando muito feliz, porque as pessoas sabem o que é manada, sabem o que é inquieto. As pessoas realmente estão muito espertas hoje nesse chat. Ah, já Estou muito feliz. Estão no 3º ano, né? Praticamente uns mocinhos. E isso nos deixa muito feliz, sabendo que vocês estão aprendendo. É isso aí, galera, vamos aprender cada dia mais, tá? E vamos continuar a jornada do conhecimento junto com o nosso amigo Danilo e Urubu Velho. E eles continuaram a caminhar quando, pelo caminho, viram uma formiga. E essa formiguinha, ela estava com seu maior esforço tentando retirar uma pedra da porta da sua casa. Vocês sabem qual é o nome da casa de uma formiga? Deixa eu ver, estão escrevendo? Estão chegando lá. Olha falando ainda dos lá, elefantes. eu vou deixar... Ok, professor, um formigueiro, 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 um monte de formigueiro. Ai, que legal, é isso mesmo. E num formigueiro mora um montão de formigas. E essas formigas, elas formam aquilo que nós chamamos de sociedade. Sociedade é uma relação entre seres de mesma espécie que compartilham, que dividem todo o trabalho dentro da sua morada, no caso, o formigueiro. Dentro de um formigueiro, nós temos formigas babás, que cuidam das larvas de outras formigas. Nós temos as formigas reprodutoras, que é a formiga rainha, ela só serve para a sua reprodução. Nós temos formigas cortadeiras, que cortam todas as folhinhas que as carregadeiras carregam para dentro do formigueiro. E temos até aquelas que cuidam do cemitério. Isso, elas carregam as suas amiguinhas, que já morreram, para um local onde elas vão se decompor. E na porta do formigueiro ficam as formigas soldados, aquelas que cuidam da segurança do formigueiro. Então, a formiguinha precisava entrar dentro da sua sociedade e ela não conseguia. Danilo olhou bem aquela pedra que para ele não era nada, né? Era um grãozinho aquela pedra, né, Cláudia? Porque tão pequenininha em relação ao seu tamanho enorme, gigante, que ele deu um peteleco. Você já deu um peteleco em alguém, Cláudia? Só no meu irmão, professora. Ah, eu tenho certeza que vocês também já deram um peteleco no irmão. Na sala de aula, no colega que senta na frente, né? Na hora do recreio. Mas foi isso que ele fez. Deu um peteleco na pedra e ela foi embora. Saiu. Desobstruiu a passagem das formigas. A formiguinha ficou tão emocionada, mas ela ficou tão feliz que ela abraçou o elefante e agradeceu muito. Por sua vez, o elefante agradeceu a formiga porque ela lhe deu a oportunidade de ajudá-la. E o que foi que o elefante aprendeu com esse ato? Ele aprendeu que pequenos atos transformam em grandes, mas em grandes, grandes o quê, Cláudia? Recompensas. É isso aí, gente. E aí, a formiguinha entrou na sua casa e o elefante e o urubu velho continuaram a sua jornada. E nessa jornada, num belo dia, eles passaram por uma tremenda ventania. Mas ventava tanto, tanto, que eles ouviram, do alto de uma árvore, um papagaio gritando: socorro, socorro, alguém pode me ajudar? Esse vento está levando as minhas penas, socorro. E foi aí então
que Danilo olhou para o urubu velho. O urubu velho olhou para o Danilo. E eles então ficaram na dúvida: o que nós vamos fazer? O que podemos fazer para ajudar esse pobre coitado que perdeu suas penas? O urubu velho disse: olha, Danilo, aqui perto tem uma aldeia indígena. E nessa aldeia indígena, a gente pode conversar com os índios e ver, vamos ver o que eles podem fazer para ajudar o nosso amigo aqui. Então vamos lá. E foram os 3. E foi aí que um índio olhou bem, olhou melhor e disse: tem jeito não. A única coisa que nós podemos fazer é buscar outros tipos de pena e colar nesse papagaio. Quem sabe poderá ajudá-lo. E foi isso que fizeram. Pegaram penas de galinha. Galinha no papagaio. Pensa. Papagaio é verde, galinha tem branca, tem parda, tem preta, né? E foram lá colando uma a uma no papagaio. E o papagaio, então, agora já tinha pelo menos penas para que ele pudesse voar. O papagaio, então, elevou-se, né? E começou a voar, feliz da vida. Com o tempo, aquelas penas foram caindo, porque eram penas coladas e não eram penas dele. Elas foram caindo, mas outras vieram no seu lugar. Sabe o que o papagaio aprendeu? Eu acho, professora Roseli, que ele aprendeu que às vezes a gente tem que se livrar de umas coisas velhas para crescer, não foi não? É isso mesmo. Ele aprendeu que ele cresceu. Aquelas penas que já estavam velhas foram caindo. A ventania só ajudou aquelas penas caírem. Mas ele teve outras novinhas que possibilitou a ele voar ainda mais e melhor. E a gente, quando cresce, o que acontece com a gente? Olha, professora, quando a gente cresce, a gente não troca de pena porque não temos pena. Mas a nossa roupa já não serve mais. Às vezes a gente tem que cortar o cabelo porque fica muito grande. A gente também cresce, igual o papagaio, igual todos os bichos, é o ciclo da vida, né? Exatamente isso, Cláudia. Assim como vocês já devem ter visto uma carapaça de algum inseto, ou de um besouro, ou de um grilo, e às vezes a gente até se assusta pensando que o animalzinho está lá, mas não está não. Ele quando cresce, aquela roupagem dele, que é chamada exoesqueleto, isto é, um esqueleto externo que envolve o animal e o protege, ele não tem ossos como nós que fica dentro do corpo, né? Porque ele ainda é um animal invertebrado. Então, ele cresce esqueleto por fora, por isso que é exoesqueleto, esqueleto externo. E ele perde, porque não serve mais. Então, o corpinho dele cresceu e outro vem por cima. Assim como as cobras perdem a sua pele, que é feita de escamas, não é? É por isso que nós crescemos, porque nós nos alimentamos, as nossas células se multiplicam e aí nós vamos aumentando o nosso conhecimento e o nosso tamanho também. Tá certo? Então vamos lá. E a jornada continua, até que encontraram um novo urubu pelo caminho. Olha só, um novo urubuzinho. Eles olharam para o urubu e perceberam que esse urubu não saía do chão. Alguém sabe dizer
por que que ele não saía do chão, o Danilo logo perguntou: urubu velho, me responde uma coisa. Se as asas dele estão boas, por que é que esse urubu não consegue voar? Vocês sabem me responder? Vamos lá, pessoal, respondendo no chat, tá? Por que é que esse urubu não consegue voar se as asas dele estão boas? Ah, professora Roseli, estão falando que, olha, estão falando que ele pode estar machucado, que ele pode ser preguiçoso. O que será que aconteceu que ele não voava? Ele não voava porque ele era preguiçoso mesmo. Vocês têm razão. Mas, de tanto ele ficar no chão, ele machucou seus pés. Então, quem respondeu que ele poderia estar machucado, acertou. Daí, urubu velho, respondeu: olha, se os pés não estão bons, ele não vai conseguir levantar voo. Porque o que impulsiona o urubu ao voo são os pés. Ai, Danilo ficou assim, muito entusiasmado com essa resposta, porque ele não sabia que eram os pés que faziam com que as aves levantassem o seu voo. E eles continuaram, então, os dois amigos, nessa grande jornada. Eles se divertiam com tudo que passavam pelo caminho e aprendiam, assim como vocês que estão aí sentados, nos assistindo, estão também, assim como Danilo e Urubu, aprendendo muitas coisas. Só que o tempo foi passando e o Urubu velho ficou ainda mais velho. Ele não aguentava mais de dor nas asas, muito menos de dor nas costas. Até que chegou um dia que o urubu velho morreu. Danilo ficou muito triste. Ele sabia do tamanho da saudade que ele iria sentir. Mas, por outro lado, Danilo também sabia que suas dores tinham sido aliviadas. Seguiu a sua jornada sozinho. Na solidão, Danilo conseguiu entender que o seu amigo ficaria para o resto da sua vida na sua memória. E que todos aqueles momentos felizes e todo aquele conhecimento que eles tiveram iriam ficar para sempre. E que essa grande amizade ficaria guardada também em seu coração. Então, crianças, guardem a amizade no coração de vocês. Guardem os bons momentos na memória. Sei que nós estamos passando essa época, né? Em casa, que nós não podemos ficar saindo, que nos arriscamos. Mas guardem na memória os bons momentos que vocês tiveram e que vocês ainda terão com os amigos, com a escola, com a professora. Então, eu peço a vocês, nesse momento, que façam uma redação. Uma redação, vocês vão produzir um texto diferente. Vocês vão aproveitar a história do Danilo, mas vocês vão escrever um final diferente. Escreva o final que você gostaria que tivesse essa história. Depois, você faça também um lindo desenho. Quando você voltar, você vai entregar essa redação à sua professora. Ou, se você tiver um outro meio de comunicação, você pode tirar uma foto e enviar para ela. Não se esqueça de colocar os sinônimos dessas palavras que vocês aprenderam ou reforçaram hoje. Porque é muito importante que vocês deem valor à leitura e que vocês aumentem o vocabulário de vocês.
Eu só tenho que deixar aqui hoje o meu sincero agradecimento a todos. Muito obrigado, né, Cláudia, por vocês terem participado dessa linda história. Maravilhosa, professora. Até amanhã. Até. Pessoal, fiquem com Deus e se cuidem. Até a próxima. Preparados pro rap de hoje? Então, som na caixa, DJ! Você pode ser adulto ou criança, ele faz você perder a esperança, pois parece que não larga do seu pé. O seu nome é chulé! Tem chulé de todo tipo e odor, é um verdadeiro filme de terror. Carniça, batata podre, queijo, pum. Quem aguenta esse futum? Lave os pés no banho e seque muito bem entre os dedos. E no fim do dia, depois de brincar, bote as meias pra lavar. Lave os pés no banho e seque muito bem entre os dedos. Use tampo no sapato e no pé. Mande embora esse chulé! Ha! Ninguém merece aguentar o chulé dos outros, né? Tchau! Estudar é para todos. TV Educação e Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Juntos pela educação. Oi, oi, oi! E aí, beleza? Você sabia que alguns povos indígenas também possuem bandeiras? Sim, é verdade. Olha só. Esta é a bandeira do povo Mapuche, que tem tribos localizadas em 2 países, na Argentina e no Chile. Ela tem uma simbologia muito bonita. As faixas em preto e branco representam o domínio da ciência e do conhecimento. A faixa azul representa a espiritualidade e o sagrado. A faixa verde representa a natureza e a terra. E a faixa vermelha representa a força e o poder. No centro da bandeira Mapuche está o Meli Vitran Mapu. Esse símbolo com 2 sóis, uma lua e uma estrela, representa a Terra e os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Essa bandeira é de um lugar que fica bem longe do Brasil. É a bandeira aborígene australiana. A faixa na cor preta simboliza os aborígenes. A faixa na cor vermelha simboliza o solo. E o círculo amarelo simboliza o sol. Essa é uma das bandeiras oficiais da Austrália e foi criada para representar todos os povos aborígenes do país. Aborígenes é como são chamados os indígenas australianos. Até o próximo Tudo sobre Bandeiras! Oi, pessoal, eu tô em casa e cozinho a vocês. Eu amo fazer exercícios na praça e pedalar na ciclovia. Agora, por causa desse novo vírus, precisamos ficar em casa por um tempo, para ele não se espalhar. Claro que eu sinto falta da rua, mas ficar aqui também é da hora. Eu faço exercícios com a minha mãe e brinco mais com os meus irmãos. Ontem até cozinhei com o papai. E que jantar! Aí uma dica, na hora de comer ou beber, evite compartilhar objetos pessoais.
Saúde e higiene andam juntinhas. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, alunos do terceiro ano. Meu nome é professora Regiane. Hoje a gente vai trabalhar aqui um pouquinho de matemática. E para me ajudar nessa disciplina, nessa aula que nós vamos fazer aqui, distantes, mas perto, porque o que importa é que vocês aprendam aí um pouquinho do que a gente quer passar para vocês. E para me ajudar nessa aula, tem aqui o professor Wagner. Olá, bom dia, alunos do terceiro ano. Estamos aqui hoje para trabalhar um pouquinho com vocês de probabilidade estimativa. Vamos lá? Vamos lá. E para a gente começar, não podemos deixar de falar que é importante vocês fazerem os registros nos cadernos todos os dias. Este caderno vai voltar, com vocês quando a gente retornar às aulas, vocês vão voltar com estes cadernos. E é necessário mostrar aí para o professor, para a professora, os registros que vocês fizeram. E para isso também é importante que a gente coloque a data todos os dias, como a gente faz lá na escola. Coloca o nome da escola. Eu sei que no terceiro ano a gente tem muitos alunos que já escrevem com a letra de mão, que a gente fala letra cursiva, mas letra de mão. Coloquem o nome da escola, a escola que você estuda. Lembrem com carinho do nome da escola que vocês estudam. Mesmo estando distante, ela tem que fazer parte aí de vocês. A gente vai voltar logo, se Deus quiser. E a data de hoje? Nós estamos aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo. A gente começa a data com o nome da nossa cidade. Então, aonde vocês estiverem aí, aliás, Wagner, podem ir colocando aí no chat pra gente em que cidade. Estou aqui, ó. Em que cidade você está neste momento? Coloca aqui pra gente falar o nome da sua cidade, pra gente falar o seu nome, mostrar que você está participando. Já tem aí? Já começaram aqui a acessar. E outra coisa importante que a gente tem que relembrar é o nome da cidade com letra maiúscula, o seu nome com letra maiúscula, o nome do professor com a letra maiúscula também, porque já é terceiro ano. Verdade, Os substantivos próprios aí que fazem parte. Então, não esqueçam que vocês vão colocar aqui o nome da escola, a data com o nome da cidade de vocês. No nosso caso, a gente está em São Paulo. Vou tentar fazer um pouquinho da letra cursiva aqui. Terceiro ano, olha lá, São Paulo. Ah, mas eu ainda não consigo, professora. Não tem problema, não tem problema. Usa a letra bastão. Não tem, Você pega lá o alfabeto, que vai ter o modelinho, e usa a letra bastão, não tem problema. Hoje é que dia mesmo? Hoje é dia 13. 13 de maio. 13 de maio. Importante a gente colocar a data no caderno, se localizar, em que mês estamos, em que ano nós estamos. Então, olha lá, Temos São Paulo, 13 de maio de 2020. Apareceu o nome de cidade aí já? Muita, Eu quero o nome da cidade. Quer o nome da cidade? Miguel Torres. Não, Miguel Torres é o nome do aluno. É o nome da criança, Miguel. Tem São Paulo, Diadema, São José dos Campos. Diadema, São José dos Campos. Que mais? Olha aí as cidades. Santo André, Mauá, Sorocaba. Olha lá, Sorocaba, interior de São Paulo. Muita gente, muito bom. Pode ir colocando que a gente vai falando aqui o nome de vocês e a cidade que vocês estão nos assistindo. É importante não perder as aulas para que não pare aí a aprendizagem de vocês. Então, a gente tem o dia da semana. Que dia da semana é hoje? Lembrando que a semana começa no domingo. E hoje, domingo, segunda, terça, quarta-feira. Hoje é quarta-feira. Depois de quarta-feira, professor Wagner? Depois de quarta vem a quinta, depois da quinta a sexta e por último, sábado, 7 dias. 7 dias da semana. E hoje, nós estamos aqui com vocês, professora Regiane e professor Wagner, mas vocês vão colocar aí no caderno de vocês o nome do professor ou da professora de vocês. Lembrar com carinho, de cada professor. Tenho certeza que eles estão com o coração super apertado de não estarem na sala de aula com vocês, porque o professor sem aluno
Não é fácil. Então, para lembrar aí, lembrem com carinho todos os dias, escrevam o nome do professor ou da professora de vocês. Aliás, aqui no chat, também pode mandar pra gente. Manda beijo pra minha pro, pode Fala o nome mandar. da professora. Fala o nome da professora, o nome da escola, que a gente vai tentar falar aqui um pouquinho pra gente mandar, né, esse carinho para esses professores e professoras que estão em casa neste momento tão difícil. Vamos lá, para a gente continuar. A gente tem aqui, explorando possibilidades de respostas. É uma aula de matemática, mas é uma aula que se a gente estivesse lá na escola, a gente ia poder jogar, né? Fazer duplas, trios, grupo. Agora não pode, é cada um fazendo o seu, o distanciamento social, e a gente não pode nem ir com o vizinho. É em casa, fazendo as atividades que a gente está propondo, para vocês não pararem a aprendizagem e se cuidarem, que isso é super importante. Então, vamos lá. Para a gente começar, né? Então, nós temos lá, Vinícius jogou um dado e observou a face voltada para cima. Primeiro, a gente tem que saber o que é face, né? A gente tem aqui o dado, vocês estão no terceiro ano, com certeza vocês já devem ter trabalhado o cubo, né? Já existe até no material do EMAI, né? Exatamente, o formato aqui do dado, que é de um cubo. E a gente tem as faces, ó aqui, as Importante faces, lembrar. né? E para lembrar um pouquinho lá do sólido, as vértices, e aqui as os pontos que se encontram, as isso. arestas. E, na verdade, o que interessa para a gente nesse momento aqui agora é A face. a gente pensar na face. Então, olha lá, Vinícius jogou um dado e observou a face voltada para cima. Então, se eu jogar esse dado, a face que está virada para cima, voltada para cima, caiu o número 4, certo? Então, vamos continuar aqui que vai ter questões para responder. Se ele jogou esse dado, quais são os resultados possíveis neste lançamento? Que resultados o Vinícius pode obter quando ele joga esse dado? Vamos lá ver no chat. Pensa direitinho, hein? Lembrando do dado, né? Lembrando do dado, que o dado só tem aqui quantidades de 1 até 6. Então, quais os resultados possíveis neste lançamento? Vamos lá. Já tem resposta? Já, um Então, aluno vamos. já respondeu que pode ser de 1 até 6. De 1 até 6. Então, neste lançamento, os resultados possíveis são De 1 até 6. 1, Um, 2, dois, 3, 4, 5, 6. Né? Tem mais alguma coisa? Todos, a maioria respondem, do 1 ao 6. Já- Vitor, Rafael, Martin, muitas. Vamos lá, A então, mesma resposta. para a próxima. Estão espertos. Quais desses resultados, então, a gente tem lá? De 1 até 6. Quais desses resultados têm, né, maior chance de ocorrer ou todos têm a mesma chance? As chances são iguais ou as chances são diferentes? Quando eu jogo esse dado, né, pensando aí nos resultados, quem que vai aparecer mais ou eles podem aparecer iguais, pensando na possibilidade, pensando na probabilidade. O que acontece aí quando eu jogo o dado? Já colocaram? Mateus, ele pode do 1 ao 6, que são as possibilidades. Isso, aí são as possibilidades. E quem tem a chance de acontecer mais ou menos, ou as chances são iguais? Vamos aguardar uns minutinhos. Vamos lá. Eles estão Diferentes? respondendo. Olha lá. Todos têm a mesma chances, olha lá. Chances Tem iguais. gente que põe chances diferentes. São chances diferentes? Vamos olhar. Se uma vez se eu tenho aqui o 1, né? O 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, e eles aparecem uma vez só, né? Em cada face eu tenho uma vez só cada um número. deles. Eu vou ter a mesma chance para todo mundo, porque a possibilidade de cair são de todos aqui, uma vez, certo?
porque pode ser que aconteça, né? Ah lá, mas a chance é pensando no número de faces que eu tenho ali e quantas vezes eles aparecem, que é uma vez só, tá bom? Tudo bem até aí? Tudo, Gabriel Então, respondeu a mesma vamos possibilidade. Analice chances iguais. Vinícius jogou o dado e obteve a face 6. A face 6 voltada para cima. Se ele jogar o dado novamente, quais os resultados possíveis nesse novo lançamento? E aí? Ó, a Lorena já colocou aqui, depende. Ah. Se a pessoa for sortuda, só vai sair 6. Caso contrário, não. Então depende, né? Da jogada. E na verdade, a gente continua aí com a... A gente tirou o 6 daqui? Não, ele continua aqui. Então, toda vez que eu jogar, ele pode sair. Mas os outros também continuam aqui com a mesma possibilidade de sair. Por isso que a gente fala, né, de probabilidade. Pode acontecer o acaso, as coisas do acaso, mas mesmo nessas coisas do acaso, de probabilidade, de possibilidades, eu penso, pelo que eu tenho, eu consigo analisar e aí fazer as indicações pensando do que pode acontecer pelo que eu tenho. Então, é uma forma, né, de ir pensando mesmo no que vai acontecer. É uma estimativa, né? Exatamente. Ele vai lembrar. Exatamente. Então, ela colocou aí? Colocou, Lorena, chances iguais. Ele pode sair novamente, exatamente. Isso. E os outros resultados? 1, 2, 3, 4, 5. Da mesma forma que a gente teve aqui o 6. No lançamento deste dado, qual das duas situações tem maior chances de ocorrer? Sair um número par ou sair um número ímpar? Será que vocês aí lembram, né, um pouquinho, conseguem se lembrar de número par e de número ímpar? Como que eu sei disso? Para quem não lembra, a gente vai relembrar aqui um pouquinho. Um jeito fácil para não esquecer mais o que é par ou ímpar, a gente vai para o quadro numérico mesmo. Mas eu falo que uma brincadeira que a gente tem, que não esquece o que é par ou ímpar o resto da vida, é a gente sempre olhar para os dedinhos, né, Wagner? Sim. Eu olho para o dedo e eu falo, tem um aqui, tem algum com ele aqui ou ele está sozinho? Se ele não tem par, ele está sozinho, ele é o quê? Ímpar. Ímpar. Então, eu já sei que o 1 é ímpar. Agora, se eu tenho aqui o número 2, né? Vamos colocar aqui, o número 2. Ah lá, 2. Tá sozinho ou tá com par? Ele tem um par, Ele né? tem um par, então ele é o quê? Par. Número 2 é par. Se eu tenho aqui, né, o 3, difícil segurar o dedo aqui, viu? O 3, olha lá. Sobra 1, né? Se sobra 1, ele é ímpar, não fez parzinho. E assim eu vou fazendo com todos. Faço com o 4, faço com o 5, ó, sobrou aqui o 1, então o 5 é ímpar. Faço com o 6, ó, juntou aqui o parzinho, 6 é par. Aí coloco mais um 7, juntou aqui, mas sobrou 1, é ímpar. E eu consigo fazer isso até 10. Ou até mesmo E circulando, aí, né, Rê? como 10, exato, como 10, né? Eu preciso do 0 ali, tem o 0, lembram-se disso, na casa da unidade, porque mudou a casinha, né? A gente pode até pensar numa outra aula para falar um pouquinho aí dos números, né? Do valor posicional dos números. Isso. Quando eu penso no 0, então, eu já sei que formei 10 e o 10 é par. Né, ele formou um parzinho. Sempre que eu lembrar dos finais ali, eu vou guardar o que é par e o que é ímpar. Então, eu tenho 1, 3, né? Ó, aqui. Eu tenho 1, 3, 5, 7, 9. Os números que terminam em 1, 3, 5, 7, 9 são ímpares. E os que terminam em... Vou pôr um xizinho nos pares, ó. 0, 2, 4, 6 e 8. Eles são pares. Quando a gente olha para o dado, vamos voltar para cá. Olhando para o dado. Vamos lá, olhando para o dado aqui ainda. Vamos. Olhando para o dado.
Agora a gente relembrou o que é par e o que é ímpar. Quais as chances que a gente tem de sair um número par e quais as chances, né? A chance de sair um ímpar. E vocês vão me justificar a resposta aí no chat, né, Wagner? Eles têm que colocar aí. Já estou anotando aqui, ó. Olhando para cá, a gente tem, olha lá, número 1, ímpar. Número 2, par. E aí? Até o 6, pensando que o dado vai até o 6, quantas chances a gente tem de par e quantas chances a gente tem de ímpar? Colocaram? Colocou o Matheus, ele já respondeu. O que ele colocou? Tem a mesma chance, porque nós temos 3 números ímpares e 3 números pares. Então tem 3 chances. A mesma possibilidade para os dois. 3 chances de ser par e 3 chances de ser ímpar. Ímpar. Muito bem, quem foi que colocou? Mateus. Mateus, olha lá, prestando atenção e respondendo aqui junto com a gente. Muito bem. Né? E justificar a resposta. Por quê? Porque a gente tem 3 mesmo ali, né? 3 números de cada categoria. 3 pares e 3 ímpares. Para a gente continuar. Olha lá. Para a gente continuar. Ana Júlia e Tiago, guardem aí, hein? Anotem, porque na hora que vier a pergunta, eu já vou ter mudado a tela. Olha, eu tô dando a dica. Já dá uma dica Não pra... devia ter dado para ver se vocês estavam prestando atenção, mas eu dei. Vamos lá. Ana Júlia e Tiago juntaram 20 tampinhas e estão brincando com elas sobre uma mesa. Sendo 12 azuis, 6 amarelas e 2 verdes. Vou mudar. Ana Júlia colocou as tampinhas em um saquinho e perguntou a Tiago se ele lembrava da quantidade correspondente a cada cor. E aí, vocês lembram? Lembram da quantidade de cada cor aí? Vamos ver se eles vão responder aí. Vamos ver se a memória tá boa ainda. Porque eu falei, ó, anota aí, né? Olha lá. Pra gente continuar, tem que ter marcado ali a quantidade. Precisa voltar um pouquinho a tela? Sim ou não? Coloquem aí no chat. Precisa voltar um pouquinho a tela? Ou vocês guardaram aí? Para a gente continuar. Tiago, você vai dizer uma cor e em seguida retirar uma tampinha e verificar se ela é da cor que você escolheu. Então a brincadeira é essa, tá lá tudo dentro de um saco, as cores, né, que eram azuis, o quê? Amarelas e verdes. E tinha uma quantidade de cada uma. Já colocaram aí as quantidades? Não, eles não estão lembrando. Eu acho importante voltar. Vamos ter que voltar. Então, olha lá. 12 azuis, 6 amarelas e 2 verdes. Então, agora a gente continua. Aqui, ao retirar uma tampinha do saquinho, que cor que pode aparecer, criançada? Coloquem aí no chat. Respondam. Quando tira ali do saquinho uma tampinha, quais são as cores que podem aparecer? Uma só? 2? Quais são as cores? Colocaram? Olha lá. Quais são as cores que podem aparecer? Eles estão só falando a quantidade, para repetir para não esquecer. Isso, perfeito. A quantidade eu vi que eles colocaram bem ali. E quais as cores que podem aparecer desse saquinho? Vamos lá. Eles estão respondendo todas. Sim. Eu adorei, que é bem rápido. É não muito rápido tudo. o chat, a gente está tentando. Porque se você tirar ali, né, a Karen respondeu, 3 cores podem aparecer. 3 cores, a amarela, a azul ou e a verde. Muito bem, a Karen? A Karen. É isso aí, Karen. Prestou atenção. Probabilidade de sair. Lembrando que é uma estatística essa possibilidade, né? Você acha que todas as cores têm a mesma chance de aparecer? Por quê? Vamos lá. Quem está respondendo e aí? Aqui? Todas as cores ali têm a mesma chance de aparecer, que nem no dado. A gente tinha ali no dado as 6 faces, né? A possibilidade era de todas aparecerem. E aqui? Todas têm a mesma chance? Azul. Por que a Gabriele, azul? Gabriele respondeu azul. Porque azul tinha Porque ela tem uma quantidade maior. Maior, né? É importante a gente colocar. Quantas eram as azuis? Aí é 12, 12 né? azuis. Então, olha lá, 12. Então, sendo 12, né?
A azul, Azuis. ela teria a maior Maior chance de aparecer, com certeza, na hora que tirasse ali do saquinho. Aí, vamos lá. Para ter maior chance de acertar a cor que sairá, qual Tiago deverá escolher e por quê? Já respondemos ali, né? Então, ele teria que escolher que cor? Azul. Né? Pode ser que aconteça outra? Pode. Lembrando que é uma possibilidade. Então, pode aparecer outra. Com certeza. Acho que alguém colocou alguma coisa ali sobre sorte, né? Então. Vamos pensar. Mas a gente tem um pouco, pensando nas possibilidades e no que a gente tem, pelas cores, a gente consegue ir medindo isso, né? Só pra gente... Ó, tem uma outra observação Pode aqui. colocar. Laila colocou. Como tem quantidades diferentes, tem chances diferentes também. Sim, Né? verdade. Verdade, como tem cores diferentes, tem... Agora aqui, só uma coisa que eu não sei. Será que eles anotaram todas essas questões aí no caderno, Wagner? Ah, eu acho que não. Não, né? Eu acho que não. A gente pediu para registrar, para quando voltar lá para a escola, ter o registro do que foi feito, mas eu tô achando que não teve não, porque eu não vi ninguém mandar pra gente. Segura aí que eu tô copiando. Não. Apesar que tem gente que tira print, né? Tira o print e depois copia. Isso, o importante, tira o print e depois copia. Isso. Tem alguém que queira que a gente volte, pede que a gente vai voltando para a vocês gente poderem... Né, colocar isso daí. Então, só para a gente retomar, para ter maior chance de acertar a cor que sairá, qual Tiago deverá escolher e por quê? Nós temos as azuis, porque é as que têm mais quantidade. Mais quantidade. Pediram para voltar? Na primeira questão lá atrás, no problema. Quando a gente apresenta o problema, na primeira tela, volta lá. Essa aqui? Não, na outra. Volta mais um. Da quantidade, na primeira. Ah, da quantidade. Isso. Então, a gente vai dar um tempinho para vocês tirarem aí, para ficar registrado, né? Dá para fazer essa brincadeira em casa, né? Ah, não tem as tampinhas, faz no sulfite, pinta, né? Coloca mais de 20, 50, 60, brinca com seu irmão, brinca com a sua mãe, com o seu pai. E aí, o que você acha? Que cor que você acha que vai sair? Pinta ali o sulfite mesmo, faz 10 vermelho, né? Vai fazendo as bolinhas. Fazer estimativas, Dá várias, para ir né? brincando disso, porque é uma forma diferente, dá para ir ali... E, na verdade, está trabalhando ali bem, né? Um pouquinho do raciocínio. Um pouquinho, não. Bastante. A interpretação. Né? A interpretação. Igual aqui, ó, tá escrito a palavra duas. Ele não está o número, o algarismo ali. Ele está escrito duas. E muitas vezes a criança não presta atenção. Você pegou, exatamente. Terceiro ano é leitura, hein, pessoal? Não esqueçam. Exatamente, ó. Sendo 12 azuis, 6 amarelas e 2. Você pode escrever por extenso ou você pode colocar o nome propriamente dito. Vou passar a próxima tela, que eu sei que tem gente que estava tirando ali. Tira print, depois copia, mas copia no caderno direitinho a situação. Lembrando, essa atividade está no EMAI, né? Uma atividade que foi retirada do material do EMAI. Existem outras atividades ali, dá para pensar em outras coisas, vocês podem em casa brincar, pegar essas situações e mudarem os números, mudarem ali o jeito. Dá para pintar palitinho e fazer dentro do saquinho. Colocar num saquinho lápis, e fazer uma estatística, uma estimativa. Isso Quantos mesmo. lápis tem dentro do saquinho? Exatamente. É uma possibilidade, porque a estimativa é trabalhada desde o primeiro ano no livro do EMAI e a gente vai aprimorando conforme no terceiro já tem que estar mais ali, no terceiro ano tem que né? estar mais esperto. Isso. Ó, mais uma tela, essa é rapidinho, né? Eu falei para ir tirando o print, porque aí não vai dar tempo de copiar. A gente só voltou mesmo porque teve gente que pediu ali. A 2, questão 2. Quem tiver com o livro do EMAI aí, quiser depois dar uma olhadinha, já dá para dar uma olhada e completar, porque vocês trabalhariam isso na escola. Então, podem ir aí até o livro, né, e completar. Eles pediram para focar na tela aqui, mas já tá, acho que na televisão já aparece focando na tela, para eles conseguirem tirar o print. É. Se precisar, a gente volta mais um pouquinho, vamos para a terceira. Ah lá. Bom saber que as crianças aí do terceiro ano estão preocupadas em registrar, em deixar tudo bonitinho para quando voltar, mostrar para a professora e para o professor. Pelo menos foi registrando o que a gente trabalhou aqui e a gente... Deu aí?
Vamos finalizar? Só para vocês dar uma olhada se colocou o registro da data, se colocou seu nome, o nome da escola, se foi colocando ali as situações, né? Tanto do dado quanto das tampinhas. Deixa tudo isso guardadinho aí no caderno. E eu espero que a gente tenha, né, possa ter contribuído aí com a aprendizagem de vocês na matemática. Façam essas brincadeiras em casa, dá para fazer, é possível de fazer material, dá para ir inventando ali o material. E a gente espera que esperamos que tenhamos ajudado aí um pouquinho Eles estão agradecendo aqui. Ai, que bom. Pelo chat. Então, gente, olha, valeu, até a próxima. Tchau, ou com tchau. a gente ou com outros professores, mas o que importa é vocês continuarem nesse processo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nem todo mundo dorme quando a noite vem. Tem muita gente acordada também. Gente que trabalha pra tudo ficar bem. Na noite a gente sempre encontra alguém. Quem? Quem é esse cara com um macacão maneiro? Eu sou um bombeiro. Eu fico bem esperto pra ajudar quem precisar. Fogo ou acidente, é só me chamar. Quem é esse moço de vassoura aí? Eu sou o Gary. Eu varro a cidade de noitinha. Assim ela amanhece bem limpinha. Quem é esse cara aí na avenida? Eu sou um jornaleiro, minha querida. O jornal chega na banca de madrugada e de manhã eu vendo pra moçada. Quem é esse moço que usa farda? Eu sou o guarda. O guarda noturno tem as casas pra olhar. Qualquer movimento estranho é só apitar. Nem todo mundo dorme quando a noite vem. Tem muita gente acordada também. E como tem? Gente que trabalha pra tudo ficar bem. Na noite a gente sempre encontra alguém. Encontra alguém. Na noite a gente sempre encontra alguém. E aí, estão preparados para mais um Enigma da Minhoca? Que bom! Então, lá vai! O Brasil foi descoberto pelos portugueses no ano de... 1200. B, 1500. C, 1700. D, 1900. Tempo! A resposta correta é a alternativa B, 1500, e foi mais precisamente em 22 de abril de 1500 que os portugueses chegaram em caravelas e aportaram no Brasil. Uau! Puxa, que legal, não é? Esse foi mais um Enigma da Minhoca. Até mais, crianças! Hoje o papo é reto. Papo sério direto. O mundo está passando por uma pandemia. Pandemia é quando uma doença contagiosa se espalha muito depressa. Passa de uma pessoa para outra e chega a vários países. Mas não precisa ficar assustado. É só tomar muito cuidado e ser disciplinado. O vírus que anda causando essa doença é o Covid-19, mas ele também é conhecido como coronavírus. Ele é transmitido pelo contato com gotinhas bem pequenininhas que saem do nariz e da boca de pessoas que têm o vírus. Isso acontece quando elas estão tossindo, espirrando e também falando. Por isso, quando for tossir ou espirrar, cubra a boca e nariz com o cotovelo flexionado. Assim, ó.
Ou use lenço de papel, mas precisa jogá-lo fora logo em seguida em uma lixeira com tampa. Encostar em superfícies infectadas, como uma fechadura ou corrimão de uma escada, também pode contaminar. Então, lave as mãos com frequência usando água e sabão, mas também pode usar desinfetante à base de álcool gel 70%. Evite dividir lanches, copos e talheres com os colegas. Beba bastante água. Da sua garrafinha, tá? Para não encostar no bebedouro. Evite colocar as mãos na boca, nos olhos e no nariz. Beijos, abraços e aperto de mão são uma delícia, mas por enquanto troque por um sorriso ou uma saudação. Seguindo essas dicas, tudo vai dar certo! O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, tudo bem, pessoal? Bom, eu sou a professora Ana Paula e hoje eu vou estar na aula de Ciências Humanas com vocês. E a gente vai estar aqui com a professora Mara. Vamos lá. Bom dia, terceiro ano, bom dia, família, professores que também acompanham as aulas todos os dias aqui pela manhã. Vocês continuem em casa, uns cuidando dos outros, e nós estamos aqui, direto da TV Educação e Centro de Mídias de São Paulo, para uma aula nova para o terceiro ano de Geografia. Não é? Bom, agora eu vou falar um pouquinho direcionado para a gente se organizar, para entender um pouquinho como funciona a minha aula. Tem momento que a gente vai ter uma interação no chat. Então, presta atenção, tenta participar. É aluno de terceiro ano, a gente já entende que a escrita está em outro processo. Então, às vezes, não escreve só uma palavrinha, tenta escrever um pouquinho mais, né? Esse é o momento de interação, é quando eu consigo entender que vocês estão fazendo o quê? Vocês estão entendendo aquilo que eu estou trazendo aqui para a aula, tá? Aproveita, chama a mamãe, chama o papai, algum responsável, irmãozinho, participa, porque há interações que com o adulto ou com alguém do lado ajuda a aprender, a pensar algumas coisas que vocês podem ter dúvidas. Em outros momentos, vocês podem também escrever no chat para trazer as dúvidas para a aula. Combinado? Então, presta atenção quando for atividade, eu vou dar um comando direcionado e aí a gente vai se voltar para as escritas do chat. Tá legal? Conto com vocês. Vamos lá, então. Bom, qual que é o nosso tema de aula hoje? Qual que é o nosso tema de aula hoje? Estava aqui no cantinho. Nós vamos falar sobre a cidade e o campo. E aí eu começo as minhas perguntas. Quando eu penso na palavra cidade, quando eu penso na palavra campo, o que vocês têm na memória? Né? O que vem? É uma imagem? Ou é já um lugar específico? Ou é uma vivência de vocês? Porque é isso que a gente vai precisar para a nossa aula de hoje. Para entender o que tem de diferença. Por que essas duas palavras? Por que cidade? Por que campo? Né? Qual é o diferencial? Certo? Então, vamos lá. Pensando sobre... né, isso tudo, a gente precisa ver alguns elementos e eu vou dar mais algumas palavras para direcionar esse pensar de vocês, porque ainda não vai ser o nosso momento de interação, mas já vou pensando o que vocês podem escrever, responder quando vierem as perguntas e as atividades. Uma primeira palavrinha é essa daqui, ó, paisagem. Vamos tentar entender o que vai tratar o sentido da paisagem, né? É uma o quê? Paisagem, a condição da natureza. Qual será que é a condição da cidade? Qual é a condição do campo? Para a gente estar trazendo isso, é porque deve haver alguma diferença. Comecem a pensar. Alguns podem estar morando mais para o lado do qual? E outros podem estar morando para o lado do campo e outros na cidade. Mas aí a gente vai interagir na hora certa. Eu preciso também começar a pensar no seguinte, na moradia. Será que na cidade é a mesma moradia que no campo? Eu acho que deve ter algumas diferenças, mas vamos descobrir o que é diferente, o que é semelhante. Moradia tem a ver com o quê? Com as casas, com as residências, com o local em que as pessoas moram, vivem, tá?
O terceiro ponto que a gente vai observar e trazer na aula é o estilo de vida. O que será que é o estilo de vida? Né? Estilo de vida? Será que é um jeito de vestir? Estilo? Não, mas está falando de vida. Então, é a maneira como as pessoas vivem dentro do campo ou da cidade. São iguais? A gente vai descobrir. Outro conceito, a questão da alimentação. Né? Será que a alimentação também? Tenho certeza que tem diferença. Porque se são vidas em lugares diferentes, as condições elas irão mudar. E a gente vai abordar isso. E a última palavrinha é o transporte. Né? O que é o transporte? É um meio de locomoção. Então, essas são as referências que a gente vai trabalhar na aula. Então, pensa aí um pouquinho em casa, como é que é, né, a moradia? Qual que é que vocês estão morando? Que lugar que vocês moram? É cidade? Então, como é que é o estilo de vida? O que vocês fazem? O que tem a ver com a alimentação? De que forma vocês se alimentam? Né? O transporte. Todos esses elementos que eu falei, a questão da paisagem, o que eu vejo à minha volta quando eu abro a janela de casa, ou eu saio na frente da rua, né? Ou então eu estou em outro lugar, eu abro a porta da minha casa, o que eu me deparo, certo? Então a gente vai aprofundar um pouquinho isso. Essas são as palavras-chave que eu trouxe para a gente começar a ter os conceitos, aquilo que a gente precisa aprender sobre cidade e campo nessa aula. Olha lá, duas figuras. Vamos olhar bem para essas figuras. Elas vão retratar direitinho o que eu preciso que vocês enxerguem. Tá? Na figura 1, observa tudo o que vocês podem. Faça uma leitura detalhada. Então, eu vou marcar aqui a figura, a fotografia, tá? E vamos trabalhar com o que tem de informação. O quanto que eu vejo, por exemplo, o que é isso aqui, ó, que eu estou marcando? Observe. O que será que é isso? Pode deixar na figura, tá? Para mim, por favor. O que é isso? É isso daqui. Que nome eu daria para isso daqui, ó? Por exemplo, eu vou recortar um pedacinho. Que mais? O que eu vejo aqui, ó? Como é que tá? E aqui eu consigo lembrar das referências que eu tenho em relação ao que a gente falou da moradia. Vamos agora para a figura 2. Vou até mudar de cor de caneta. Ó, essa aqui é a figura 2. Ó. Dentro da figura 2, vamos fazer toda a leitura que a gente pode. O que eu consigo ver? Ó, essa margem, eu consigo ver, ó, detalhes assim. Aqui eu vejo uma referência. Aqui tem outra referência. Aqui também. O que será que é isso aqui que eu marquei, hein? Que eu estou marcando bem forte. Estou passando várias vezes a marcação. Bom, aqui o que eu precisava de vocês? Eu precisava que vocês fizessem leitura de imagem. Porque não é só vendo o texto que a gente consegue ter informação e aprender. Fazendo uma boa leitura de imagem, a gente também consegue tirar as referências. E aí ver o conteúdo e conhecer novos conceitos. Então vamos lá. Vamos começar a detalhar tudo isso. Isso. Bom. Lembra que eu comentei algumas palavras que eram referências? Então, agora é aquele momento que a gente vai pensar na leitura que vocês fizeram da imagem, um minutinho atrás, e ao mesmo tempo a nossa interação com o chat, certo? Então, eu vou falar uma palavra e tenta associar, já escreve, terceiro aninho já pode escrever mais. Coloca a palavrinha paisagem, que referência vocês têm da paisagem quando a gente fala da cidade, que é uma zona urbana, tá? Que a gente depois vai alinhar os dois, o que é a zona urbana e a zona rural. Nesse momento, a gente está na urbana, tá? Então, vamos tentar interagir com o chat, que daí a professora Mara vai me ajudar, para a gente colocar ao lado da palavrinha paisagem, o que envolve a paisagem, o que vocês estão vendo na paisagem, certo? Preparada, professora Mara? Já estou e os alunos também. Então, escreva a palavrinha paisagem, né, pessoal? Não esqueça, escreve paisagem e o que vocês enxergam na imagem que vocês estão vendo da fotografia. Vamos lá? Vamos lá. Os alunos já começaram e escreveram prédio. Então, vocês observam prédios. Então, vamos colocar a palavrinha prédios. Eu consigo enxergar os prédios?
Com certeza, ó. Quem está vendo aqui, olha quantos. Né? Depois a gente vai detalhar algumas coisas sobre a moradia. O que mais que eu vejo? O que mais Aqui, aparece, professora? Céu nublado. Vocês observam a paisagem do céu. Vamos colocar assim. Como é que a gente vai colocar aqui? A gente está falando da paisagem e o céu. Vamos colocar só a palavrinha céu, porque nublado é o momento que a foto foi tirada. Não necessariamente que possa só estar nublado. Podia ser um dia ensolarado, nesse dia estava nublado. Mas céu, sim, a gente consegue ver a parte que tá os prédios, né? E a parte do horizonte lá atrás com o céu. Certo. Colocaram poucas árvores. Sim. Poucas. E aí por quê? Porque aí tem toda uma ação do homem. Do homem não, vamos usar a palavrinha certa, do ser humano. O ser humano acaba transformando a paisagem e aí as árvores diminuem, que é uma característica urbana, e passa a ter o quê? Os prédios, passam a ter as residências e outras coisas que eu não posso responder, porque vai estar lá embaixo. Vamos lá, professora, vamos para a segunda etapa já? Vamos para a palavrinha moradia? Moradia. E aí... Vamos para a moradia? Tem gente ainda respondendo, mas vamos também já indo, senão não dá tempo da nossa aula. Certo. No caso, o prédio, né, ele entra como moradia, colocaram Então, que está ali na paisagem, colocaram casas. Prédios. Opa, vamos arrumar aqui o casas. Citaram condomínio. Condomínios, né? Porque tem mais Isso. O transporte público. E aí citaram ônibus. Tá, então vamos colocar aqui em questão do transporte. É que já está embaixo, né? Então vamos colocar no transporte. Já que eles estão empolgados, né, estão professora? Empolgados. Vamos já organizar. Já fizeram as relações. Tá dando tempo de fazer todos ao mesmo tempo? Melhor ainda. Vamos lá. Então vamos combinar assim. Já que eu estou vendo que vocês estão adiantados na interação, essas são as palavrinhas. Vai escrevendo o que vocês enxergam no estilo de vida. Mas assim, eu estou vendo que vocês estão escrevendo, alguns estão escrevendo só assim, rua, avenida, terceiro aninho, gente. Terceiro aninho escreve mais. Eu acredito em vocês. Bora, escreva aí estilo de vida, 2 pontos, e põe a palavrinha. Então, apareceu. Se não fica fácil, né, professora? Mas apareceu, eu sou viu, exigente, professora eu quero Ana Paula? mais. Olha só, estilo de vida agitado. Vamos lá, agitado. O que mais? Deixa eu me ver. Deixa eu ver, deixa eu fazer. Tem uma telinha aqui que eu também posso ver. Correria. Correria? Correria não é agitado? Sim. Vamos manter o agitado. Tá, vamos pôr correria. Participaram, né? Isso. Não, vamos. Correria. Alimentação eu não vi. Alguém falou de alimentação? Então, colocaram aqui alimentação ruim. Então, por que será que a alimentação é ruim? De que forma acontece a alimentação dentro da parte da cidade? Ela é uma alimentação natural ou ela passa por algum processo? Né? É isso que a gente tem que ver. E aí, olha só que interessante, comida enlatada, que é justamente isso que você acabou de pontuar. Que aí eu acho que a gente pode colocar que é uma comida, a palavrinha que fica bem interessante é a comida industrializada, que ela passa por um processo. Professora, citaram fast food. Isso. Então, vamos lá, tá? Eu sei que vocês estão interagindo, mas eu vou aproveitar o tempo porque daqui a pouco a nossa aula passa muito rápido. Quando a gente percebe a cidade, a gente percebe que com a construção que o ser humano faz, acaba diminuindo a área verde. Vocês podem ver que as árvores diminuíram. A quantidade de prédio começaram a tomar conta. É só prédio? Quando a gente fala da questão da moradia, a estrutura da cidade, o que acontece? Começam a surgir os shoppings, começa a surgir o comércio, começa a surgir as referências que
tiram da paisagem a condição de natureza um pouco e começa a transformação da mão humana, do ser humano, tá? E aí o estilo de vida começa a ser diferente. Na paisagem ainda, a gente podia dizer que começam a ter as ruas, as avenidas, as rodovias, né? Toda uma estrutura diferente. O centro, que normalmente alguns tendem a ser mais comercial, com mais elementos. Automaticamente, o estilo de vida acaba mudando também. Por quê? As pessoas começam a buscar alimentação pronta. Começam a ir no fast food, como falaram. Exatamente. Começa a ter alimentação industrializada, a gente vai no supermercado. Diferente, por exemplo, daquela que a gente compra a fruta que a gente tira do pé. Que aí a gente vai ver no segundo momento. Transporte, também. Começa a ter a questão do ônibus, do trem, do metrô e tantas outras referências, certo? Contemplei todos, tudo bem? Vamos agora para a segunda etapa. A gente falou aqui da parte da zona urbana, que é a cidade. Agora, a gente vai para o campo, que é a zona rural, que é a segunda imagem que a gente analisou, certo? Então, vamos de novo. Eu sei que vocês já estão um pouquinho mais experientes com o chat, estão conhecendo um pouquinho quais são as palavras-chave que estão vindo de conhecimento envolvendo as informações e automaticamente vocês já sabem como é que vai ter que responder no chat. Vocês estão preparados? Vamos lá? Então, vamos pensar um pouquinho de novo. Olha com carinho de novo essa imagem 2, que é a imagem do quê? Do campo. E o que a gente encontra na paisagem do campo? O que aparece aí, professora? Então, bastante verde. Né? Natureza é o que mais... Vou colocar assim, né? Vamos colocar... Vamos lá, paisagem. Vamos colocar o verde. Verde. Né? Eu acho que assim, é muita natureza, né? Natureza. Por que muita natureza? Opa! Muito verde. Isso. Eu pus verde. Natureza. Opa. Por que a gente fala muito natureza? Aí eu tenho uma pergunta. A ação do homem, como é que foi essa ação do homem? Ela foi maior nesse sentido de construção ou a natureza está ainda mais preservada? Se a gente perceber, ó, sim, vocês percebem que tem ação, olha aqui, ó. Há uma situação. Mas será que é do mesmo jeito que tem na cidade? A gente percebe que não, que é diferente. E referenciaram bem, colocaram as casas, elas são mais separadas do que na cidade. Exatamente, essa é uma grande referência. Hoje em dia, com os prédios, a gente abre a janela. Eu moro, por exemplo, num apartamento. Eu abro a janela, o contato com o meu campo de visão com outra residência ela é muito mais curto. O que acontece? Aqui, olha a distância entre uma residência com a outra. Há esse espaçamento. Mas pensa, ó, a gente tem a moradia, tem o estilo de vida. A moradia. A gente vê prédio nesse lugar? Tudo bem que algumas cidades hoje em dia estão se transformando, alguns campos estão se transformando. Mas o campo mesmo, o que a gente vê? Relataram aqui que não tem prédios, que é bem difícil mesmo encontrar. Porque é um perfil da cidade urbana ter prédio e não do campo. O campo já fala, né? Natureza. O que mais, professora? De paisagem? Moradia. Eles podem ir escrevendo. Pode colocar aí, pessoal. Já coloca assim, moradia. Isso que eu percebi. Escreve a palavrinha. Vida mais calma, que seria no estilo de vida, né? Estilo de vida mais calmo? Mais calma. Menos barulho. Também, eu acho que assim, mais calmo. O que mais? Eles citaram ter mais animais. Então, né, há uma diferença dessa paisagem em questão, não só disso, da alimentação. Quando fala dos animais, até porque o que se cultiva? A própria questão dos alimentos que vão para a cidade saem da onde? Então, nesse espaço, a alimentação ela é mais natural. Você vê a questão de frutas, a criação de gado, né, que de alguma forma a gente vai ver depois que a cidade, o campo fornece
para a parte da cidade esses alimentos, que nem o corte da carne, para quê? Para a gente ir no supermercado, comprar, tudo vai industrializado. E esse processo volta em outras situações, porque é na cidade que o quê? Que fazem, produzem certos, vamos dizer assim, até transporte, alguns maquinário para ser usado no campo, que nem, por exemplo, o trator. O trator é um tipo de máquina que se utiliza dentro do campo para quê? Para facilitar algumas coisas dentro do cultivo. Certo. Mas quem faz o trator não é no campo, é na parte industrial da cidade. Olha a diferença como um precisa do outro. E aí citaram, justamente seguindo esse raciocínio, alimentação mais saudável, falaram das colheitas, das plantações, as frutas frescas, então vamos lá. Alimentação saudável. Saudável. Colheita. A questão do transporte, por exemplo, aonde a gente vê normalmente carroça, a parte do animal sendo utilizado para esse transporte? Nesse movimento. Né? Nesse meio de transporte na cidade, a gente não vê ninguém com a charrete, que é a parte em que está o animal na frente e uma estrutura de madeira em que as pessoas podem transportar algo e sentar junto com, né? Certo. Ótimo. Tudo bem? Vamos para o próximo momento? Que aí eu acho interessante a gente revisitar esses elementos para a gente dentro de uma imagem. Agora a gente já tem um conceito do que é uma vida na cidade, do que é uma vida em relação ao campo. E agora a gente vai pensar ao contrário. A gente vai ter uma folha... Deixa eu puxar com essa mão, porque senão eu não consigo virar. Agora a gente vai ter o conceito, tá ali, eu já tenho todas as informações. Eu já tenho todos os elementos em que envolve uma vida no campo e na vida dentro da cidade. E a gente vai brincar um pouco de transformar todos esses conceitos, essas palavrinhas, esses significados em imagem, certo? Não é simplesmente um desenhar por desenhar. É um desenhar para trazer de palavras e conceitos imagens, tá? Então, o que seria interessante? Pegar um caderninho, pegar uma folha e nesse movimento vocês tentarem trazer essas informações. Por exemplo, se eu falo de cidade, o que eu penso? Como é que eu imagino minha imagem? Eu já vou colocar um lugar em que eu tenha os prédios. Talvez eu não vou conseguir pôr as janelinhas, mas vamos imaginar um horizonte. Vamos começar de novo, que aqui deu defeito. Aqui. Eu consigo imaginar aquele horizonte em que eu vejo muitos prédios. Eu desenharia a questão do quê? Aquilo que a gente falou, como tem transportes, a avenida. Porque quando a gente está no campo, a gente vê todos os lugares asfaltados, todos os lugares definidos direitinho, igual é na cidade, com ruas, avenidas. Não, existe a famosa estrada de terra. Não quer dizer que não tem aqui também, mas a tendência daqui é estar o quê? Muito mais asfaltado, estruturado, né? No campo é mais natureza. Então, por exemplo, se eu penso em prédios assim, vamos pôr as janelinhas, né? Ixi, a minha caneta está fazendo uma janelinha tão esquisita. Está aparecendo mais umas letrinhas do que... Os pininhos também não... Imaginem, criançada, que isso daqui é a janela, vai. Para ser um pouquinho mais rápido. Na verdade, a gente teria que tentar achar um espaço para o shopping. Vamos colocar aqueles pontilhados, né, para definir, por exemplo, né, aonde transitam os carros e tudo mais. Teria que fazer um desenho, por exemplo, de um shopping, eu poderia colocar aqui, tentar fazer uma portinha aqui com o shopping. Certo? Shopping, certo. No campo, eu já tenho outras referências, ó. Eu já transformo o meu horizonte de prédios em quê? Em situações de uma paisagem, certo? Aí eu já vou transformar
Em mais, eu posso vir aqui colocar uma árvore, né, representando a natureza um pouco mais. Não basta ter árvore, a gente pode trazer os elementos do rio, aqui, ó. E aí a gente faz umas curvinhas para imaginar que tem um peixe aqui. Né? E aí eu consigo ver uma referência de natureza diferente, uma casa mais distante da outra. E aí o que acontece? A gente passa a perceber que aqueles conceitos que a gente aprendeu das palavras, eles têm um sentido. Mas vocês em casa podem ir muito mais além. Vocês podem fazer o desenho e embaixo fazer uma legenda para esse desenho, escrevendo quais são as referências daquela imagem que você criou. E além disso, eu vou deixar uma sugestão. Tem uma fábula que é o rato do campo e o rato da cidade. Aprofunde esse estudo, dá uma lida lá, ele também traz uma vivência entre dois ratos, um que vivia no campo e outro na cidade. E estaria também trazendo um pouquinho mais para a nossa aula. Certo? Bom, nossa aula está naquele momento de finalização, tá? E aí eu acho interessante sempre ter aquela avaliação, né? Gostou? Participa, interaja, para isso que tem esse momento de pôr joinha, de colocar um smile sorrindo, representar através de uma figura aquilo que eu penso, se eu gostei ou não, certo? Mas essa foi nossa aula de ciências humanas, contribuindo um pouquinho mais sobre a história do campo e da natureza, certo? Certo. Até a próxima. Até a próxima. Fiquem em casa. Obrigada. É isso. Olá, eu sou o Marcos, eu sou